Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, a gente vai conversar sobre mutações cromossômicas, ou seja, alterações que acontecem nos cromossomos. Essas alterações elas podem ser numéricas, afetar a quantidade de cromossomos dentro da célula, ou estrutural, afetar a estrutura do cromossomo que tem nessas células. Aqui a gente já vê essa imagem de fundo, um cariótipo, o estudo dos nossos cromossomos, e já conseguimos identificar uma alteração em relação ao número de cromossomos nessas células. E é justamente o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos lá. Pessoal, por que essas mutações cromossômicas numéricas elas acontecem? Elas acontecem por conta de erros que podem acontecer durante a meiose. Meiose, para a formação de gametas, lá o gameta do pai, o gameta da mãe. Durante essa meiose, pode ser que os cromossomos homólogos eles não se separem corretamente na meiose 1. Pode ser que as cromátides irmãs na meiose 2 não separem corretamente também. Esses erros são chamados de não disjunção. Então, a não disjunção pode acontecer na meiose 1 ou pode acontecer na meiose 2. Esse gameta que está com a sua quantidade de cromossomos alterada, ao se fecundar com outro gameta, vai formar um indivíduo que terá a sua quantidade de cromossomos alterada e possivelmente desenvolverá alguma patologia. Nós iremos ver quais são essas patologias. Portanto, as mutações cromossômicas numéricas afetam a quantidade de cromossomos que tem nas células desse indivíduo. Essas mutações cromossômicas numéricas, elas podem ser chamadas de aneuploidia e de euploidias. As euploidias, elas são caracterizadas por mutações cromossômicas que alteram a ploidia daquela célula. Então, uma célula que era diploide, ela fica uma célula haploide, acaba sendo uma célula haploide. Então, leva a alteração na ploidia da célula. A aneuploidia, não. A aneuploidia, ela afeta a quantidade de cromossomos. Então, ela pode aumentar ou diminuir a quantidade de cromossomos dentro dessa célula, da célula do indivíduo, sem alterar a ploidia. Ou seja, as nossas células são células 2N, diploide. Essa daqui é a ploidia. E nós temos um total de 46 cromossomos. Nas aneuploidias, essa quantidade total ela será alterada para mais ou para menos. Como que pode ser alterada? Pode ser alterada perdendo 2 cromossomos, aí se trata de uma nulissomia, que é o 2N menos 2, então faltam 2 cromossomos nessas células. Então, a quantidade total será de 44 cromossomos. Faltando 2 cromossomos, falta um par de cromossomos, na verdade. Pode também ser uma monossomia. Monossomia significa que falta um cromossomo nas células desse indivíduo. Então, o total de cromossomos é de 45, falta um cromossomo. Pode ser uma trissomia, que são bem conhecidas, que é quando tem um cromossomo a mais. Então, já tem um par. Fica uma trissomia porque entra mais um cromossomo ali. Aí ficam 3 cromossomos. Como tem um cromossomo a mais nesse cariótipo, a totalidade de cromossomos vai ser de 47. Um cromossomo a mais. E as tetrassomias são 2 cromossomos a mais. Então, já tem uma dupla ali. Entram mais 2 cromossomos, ficam 4 cromossomos. 2 cromossomos a mais dá 48 cromossomos nessa célula. Portanto, é um parzinho a mais nesse cariótipo. Agora a gente vai ver quais são as principais síndromes acarretadas por conta dessas aneuploidias. A primeira síndrome é a de Turner, que é ocasionada por uma alteração nos cromossomos sexuais, uma alteração de quantidade nos cromossomos sexuais. Nesse caso, é uma monossomia do par 23, ou seja, falta um cromossomo.
Lá no parzinho 23, que é o par de cromossomos sexuais, falta um cromossomo. Esse indivíduo fica com o seu cariótipo de 44 autossômicos, não alterou a quantidade de autossômicos, mas alterou aqui o par sexual. Só tem um cromossomo X, o outro não tem. Então é o X0, totalizando 45 cromossomos nessa célula. Por esse indivíduo, para essa pessoa ter o cromossomo X vai determinar algumas características femininas. Então, essa pessoa ela fica com um fenótipo feminino. No entanto, como só tem um cromossomo X, que é totalmente diferente da inativação de cromossomo X, que a gente está falando de uma mutação. Tá? A inativação de cromossomo X é outra coisa. Como tem a falta de um outro cromossomo X, essa pessoa não consegue se desenvolver direito sexualmente. Então, tem uma deficiência hormonal, é uma pessoa estéril, apresenta vulva infantil, baixa estatura e o pescoço alado, pescoço largo, desse jeito que a gente está vendo na foto, tá? Então, síndrome de Turner, falta um cromossomo sexual. Outra síndrome relacionada aos cromossomos sexuais é a síndrome de Klinefelter. Nesse caso, tem um cromossomo a mais. Então, é uma trissomia do par 23, porque já tem o parzinho e aí vai ter um cromossomo a mais. Então, o cariótipo desse indivíduo é 44 autossômicos mais XXY, totalizando 47 cromossomos nas células desse indivíduo. Por conta da presença do cromossomo Y, algumas características masculinas vão ser determinadas, né? Porque esse cromossomo sexual ele determina características sexuais masculinas. Então, o fenótipo desse indivíduo vai ser um fenótipo masculino. Mas pela presença de 2 cromossomos X, ele também não consegue se desenvolver por completo sexualmente. Então, ele apresenta hipogonadismo, hipogenitalismo, deficiência mental e infertilidade. São características da síndrome de Klinefelter, que é aqui relacionada aos cromossomos sexuais. Saindo dos cromossomos sexuais, a gente entra nos cromossomos autossômicos. Então, alterações numéricas de cromossomos autossômicos. Lá os sexuais pode ser XX ou XY, afetando então ambos os sexos. A síndrome mais comum, mais conhecida, é a síndrome de Down, que é a trissomia do par 21. Ou seja, tem um cromossomo a mais aqui no par 21. Então, ficam 3 cromossomos, trissomia do 21. Portanto, o cariótipo desse indivíduo aumenta um cromossomo de autossômicos, 45 autossômicos mais XY ou XX, afeta ambos os sexos. Aumentou um cromossomo nessa quantidade, 47 cromossomos ao todo dentro dessas células. Afeta ambos os sexos. Características de pessoas com síndrome de Down são deficiência mental, pescoço curto e grosso, problemas respiratórios e problemas cardíacos também são ocasionados por conta dessa síndrome. Uma outra síndrome também relacionada a cromossomos autossômicos é a síndrome de Edwards. Essa síndrome é uma trissomia também, só que é uma trissomia do par 18. Então, tem o parzinho 18, aí vai um cromossomo a mais. Então, um cromossomo a mais autossômico, 45, mais XX ou XY, afeta ambos os sexos. Total de 47 cromossomos nas células desse indivíduo. Afeta ambos os sexos, como eu já falei. As extremidades desses indivíduos não são bem desenvolvidas, então eles têm as mãos não bem desenvolvidas, os pés também não bem desenvolvidos por essa síndrome.
O resto do corpo tem uma má formação também, então não consegue se desenvolver por completo. Apresenta lábio leporino, que é uma fenda labial, que também pode levar a uma fenda, uma abertura no céu da boca. Nessa foto a gente não consegue ver, mas tem. E esses indivíduos, eles têm a morte precoce. Então, lembrando aqui da trissomia do 18, do par 18. Outra trissomia de cromossomos autossômicos é a síndrome de Patau, que é a trissomia do 13. Tá? Então, o parzinho aqui do 13 tem um cromossomo a mais. 45 autossômicos mais XY ou XX também afeta ambos os sexos. Ficam ali com 47 cromossomos nessas células. Esses indivíduos, eles acabam apresentando microcefalia, então não tem o desenvolvimento da caixa craniana, alterações oculares, lábio leporino também, essa fenda labial e a fenda aqui no céu da boca, que a gente consegue observar. Polidactilia, então mais de um dedo nas mãos ou nos pés, e cardiopatia, alterações cardiovasculares. Então, essas são características de síndromes relacionadas a cromossomos sexuais e a cromossomos autossômicos. Como a gente pode determinar isso? Como a gente pode identificar? Através do cariótipo, é uma maneira de identificar, tá? E essas síndromes, elas acabam sendo ocasionadas por conta da divisão errada dos gametas. Então, são erros lá na formação dos gametas dos pais, ok?